Olá, bem-vindos à nossa videoaula. Hoje falaremos sobre estrutura de dados em Python. As estruturas que vamos falar é string, conjunto, lista, tupla, dicionário e matriz. Python é uma linguagem de programação que permite inúmeras vantagens para implementar estruturas de dados, como, por exemplo, as estruturas que eu havia comentado antes. Antes de falarmos que tipos de estruturas existem no Python, comentaremos algumas curiosidades e características dessa linguagem de programação. Lançada em 1991 pelo programador holandês Guido van Rossum. A crescente procura pelo Python está amplamente relacionada ao desenvolvimento de tecnologia. O advento de conceitos como Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, redes neurais, ciências de dados, popularizou a linguagem Python. Após uma década do surgimento do termo Big Data, ocorreu uma crescente procura pela linguagem Python, como podemos perceber neste gráfico. A partir de 2008, ocorreu um crescimento, mas exatamente ali em meados do ano 2016, a procura foi maior. Algumas características da linguagem Python. É um código livre, open source. Isso significa que pode ser utilizado e distribuído livremente. O código-fonte pode ser baixado, adaptado e utilizado sem qualquer restrição. Possui uma sintaxe simples e de fácil assimilação. Ótimo para aprender como primeira linguagem. Possui uma imensa comunidade de programadores. É uma linguagem programada a objetos. Multiplataforma. Existe uma diversidade de bibliotecas. Podem ser usados também para automação residencial e também robótica. Mas isso são algumas aplicações que podemos usar o Python. Existem diversas outras aplicações. Estruturas de dados são objetos que armazenam dados de forma eficiente. Algumas delas permitem o acesso de forma ordenada. Existem os tipos simples e os tipos estruturados. O tipo simples, os objetos possuem conteúdos que são indivisíveis. Por exemplo, inteiro, real, tipo float, número complexo ou tipo booleano. Os tipos estruturados podem conter coleções de dados que podem ser acessados individualmente ou em grupo, que vamos comentar daqui a pouco. String, a gente utiliza aspas para representar, conjunto, representamos chaves, lista, colchete, tupla, parênteses, dicionário, tem uma representação específica que vamos abordar lá no final, e por último, matriz. Lembrando que em Python, através do comando def, podemos definir outros tipos de estruturas se o usuário convir a usar. Primeira estrutura, string. É uma estrutura sequencial de caracteres delimitados por aspas. Por exemplo, ABC123, percentagem, ou maiúsculo, asterisco. Então, aqui nós temos uma sequência de caracteres. Aqui uma outra, aqui uma frase, introdução ao Python. Veja que ele também conta os espaços. Neste caso aqui, da letra I até a letra N, contando os espaços, nós temos 20 posições. Só que a primeira posição não é 1, a primeira posição é 0. Segunda posição 1 e a última posição 19. Então podemos acessar termo a termo desse string. Bastante escrever o termo na posição que a gente deseja. No caso aqui, a string P na posição 0, na posição 19.
O print é um comando muito usado para exibir mensagem na tela. Por exemplo, print, e boto entre aspas, exibição do comando print. Outro comando é o input, que permite o usuário digitar o dado de entrada. Então, escreva o input, e aqui entre aspas seria o nome que tu vai digitar, que é uma string. Digite seu nome e ali o nome que tu vai digitar, nesse caso aqui eu escrevi Ariclenes, vai entrar, o nome vai receber Ariclenes. Segunda estrutura, conjunto, que é uma estrutura não sequencial, diferentemente da anterior, de dados distintos que armazena números, string e tuplas. Então aqui o conjunto C, representado os elementos entre chaves. Comando in, ele identifica se o elemento pertence ou não ao conjunto. E o comando not in, ele identifica se não pertence ao conjunto. Então segue aí os exemplos. Conjuntos possibilitam operações como união, intersecção e diferença. Diferença usamos o menos, intersecção este outro símbolo, união este outro símbolo. Então aí podemos definir dois conjuntos, conjunto C, lá é definido por números e por strings, o conjunto D também. Então podemos fazer a diferença C por D, D por C, podemos fazer a intersecção e a união. Terceira estrutura, lista, é uma estrutura sequencial que armazena dados como números, string, lista, conjunto, tupla, dicionário e matriz. Os dados são delimitados entre colchetes. Então aqui é representando a lista N, a lista S, sendo que N é uma lista de números, S é uma lista de caracteres. B é uma outra lista composta por outras listas. Então é uma lista de sublistas. Ou podemos misturar. A lista pode ser composta por valores numéricos, por string, por números inteiros ou por lista. Vou chamar de lista heterogênea. Podemos realizar o fatiamento da string. Como é que a gente realiza o fatiamento? Por exemplo, que a gente queira identificar os elementos de 0, da posição 0 até a posição 5. Desculpa, do 0 até a posição 4. Tá? Que aqui ele não vai até o 5, ele vai até um número anterior. Então ele vai do 0 até o 4. Então INTR. Ou do 5 até o 13. Então aqui vai do são, espaço, AO, espaço. Ou do 14 até o 19. Vai aparecer a palavra Python. A gente pode também somar esta lista, essa sublista, com essa sublista, com essa sublista. Tá? Então, somando aqui, ele vai somar o intro do são ao Python. E aí volta o original. Podemos realizar o fatiamento também em lista. Então, da mesma forma, só que aqui ele vai pegar os elementos. Aqui é o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento. Que é a posição 0, 1, 2, 3 e 4. Então, do 0 a 5, ele vai pegar do 0 até o anterior a 5, que é o 4. Do 0 ao 4. 0, 1, 2, 3, 4. Vai pegar todos os elementos. Do 1 ao 4. Do 1 ao 3, né? Que é o anterior a 4. 1, 2, 3. Então, é ABC, 78.34 e o def. Aqui, outra lista. Ele vai do 1 até o 2, né? É o Windows Android. E aqui também a gente pode fazer, como string, a gente pode fazer a soma das listas. Bom, na tupla é uma estrutura sequencial que armazena dados como os números, strings, conjuntos, listas, tuplas e matrizes. Os dados são delimitados entre parênteses. Então, colocamos parênteses e colocamos elementos. O primeiro é uma lista, o segundo é uma string, o terceiro é um número e o último aqui é um conjunto. Então, a gente pode identificar o T
índice 0 é o primeiro elemento, tem índice 1 o segundo elemento, tem índice 2 o terceiro, tem índice 3 o quarto elemento. Bom, que diferenças tem entre tupla e lista? Lista é mutável, ou seja, permite alterar algum dado. Tupla é imutável, não permite alterar algum dado. Por exemplo, digamos que a lista L seja essa aqui, ó. E aí a gente quer substituir o primeiro elemento, que é 56.21, por 74. É possível fazer isso na lista. Ó, substituímos, ó, demos um print aqui, print L. Ó, veja que ele substituiu o primeiro termo por 74. Se a gente quiser fazer isso numa tupla, lembrando que tupla é identificado por parênteses, a gente quer identificar, por exemplo, quer substituir o 0, 1, 2, 3, quer substituir esse último elemento aqui, ó, tá? Que é o conjunto 4, 7. Eu quero substituir pelo conjunto 6. Bom, não dá para fazer isso na tupla. A tupla não permite alterar algum dado. Então, para quem trabalha com programação, com Python, às vezes é conveniente utilizar a tupla ao invés de utilizar a lista, devido a essa imutabilidade, essa propriedade da tupla. Dicionário é uma estrutura não sequencial, cujo valor individual é acessado por meio de uma chave. Então, nós temos uma chave e um valor identificado dessa chave. Chave 11, chave 23, chave 37. E temos aí a identificação neste exemplo. Como é que a gente escreve isso? Colocamos o símbolo de chaves, abre e fecha, e aí identificamos a chave 11, e aí ele vai associar a string alpha. Então vai ser 11, 2 pontos alpha. 23, 2 pontos, string beta. 37, 2 pontos, string delta. Então é identificado, a chave vai identificar o valor. Então G índice 11, G chave 11, vai relacionar o valor apropriado, no caso alfa. Ou G chave 37, então ele vai identificar com delta. Então esse é o dicionário. Matriz é uma estrutura sequencial que armazena números, strings, conjuntos, tuplas, listas e matrizes. Podem ser unidimensional, bidimensional e tridimensional. Neste exemplo aqui nós temos uma matriz bidimensional. Ela tem 3 linhas e 4 colunas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Bom, aí a gente coloca entre colchetes cada linha e depois fechamos entre colchete de novo, ali no início e no final. E aí a gente, por exemplo, queremos identificar a primeira linha. Com primeira linha, ele está na posição 0, então é 0,2 pontos. 2 pontos quer dizer todos os elementos da primeira linha. Se a gente quer identificar todos os elementos da segunda coluna identifica pelo índice 1. Então é 2 pontos, vírgula 1. São todos os elementos da segunda coluna. Classificação de estruturas de dados no Python. Então podemos classificar em relação à homogeneidade. Nós temos estruturas homogêneas, que são dados do mesmo tipo, ou estruturas heterogêneas, onde os tipos são variados. Bom, na homogênea, a estrutura homogênea é a string, e a heterogênea é a lista, tupla, conjunto, dicionário e matriz. Dentro da dinamicidade, nós temos a estrutura dinâmica, que permite adicionar ou remover elementos. Neste caso, a string, a lista, conjunto e dicionário. Como estrutura estática, nós temos a tupla e a matriz. Em relação à mutabilidade, nós temos a estrutura mutável, que permite modificar os elementos. Neste caso, lista, dicionário e matriz. Estrutura imutável, uma vez criada, não pode ser modificada. Neste caso, string, conjunto e tupla. Em relação à sequencialidade, nós temos a estrutura sequencial, que é a string, lista, tupla e matriz. E a estrutura não sequencial, conjunto e dicionário. E aqui um resumo dessas classificações em relação à heterogeneidade, homogeneidade, mutabilidade, dinamicidade e assim por diante.
No próximo vídeo, daremos algumas dicas de instalação do Python. Utilizaremos uma opção online para apresentar algumas linhas de comando.